E são muito comuns as perguntas. Hoje o tema é alimentação e fibromialgia. Então, é um tema polêmico e importante. Já quero avisar que não estou aqui para passar dieta para ninguém, mas é um assunto que é muito importante da gente falar, né? Eu sou farmacêutica, não sou nutricionista, mas estudo bastante fibro, faço doutorado no assunto, tenho fibro, então é um assunto que eu gosto bastante, alimentação. E por isso, e porque eu acho que é fundamental, né, no controle de sintomas da fibra, eu vira e mexe falo sobre isso. E também, porque eu sempre posto, né, no Instagram. Nossa, falaram aqui que eu tenho o nome e sobrenome da filha dela, a Carla. Uau, que coincidência! Gostei. Nome bonito, nome bonito. Enfim, eu vou falar de coisas principais sobre alimentação. Eu vou, né, ver aqui o que vocês estão querendo saber. Mas vou falar coisas, a princípio, assim, principalmente no começo, que eu acho que são muito importantes da gente saber sobre a fibra, né? Ó, Vinícius entrou aí. Hello, tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Vinícius fala, às vezes, também sobre alimentação, né? Que é o Doutor Fibra, para quem não conhece. Às vezes fala sobre alguns elementos que ajudam no sono, na energia, muito bom. Então, vamos começar. Eu tenho anotações, né? Então, às vezes minha cara vai ficar branca aqui, porque eu estou abrindo um documento no computador para eu trazer as perguntinhas. Então, eu vou começar falando de uma pergunta que surgiu aqui no Instagram, que é muito importante para a gente começar. Ó, tem gente da Argentina. Gente, vamos lá, senão se eu vou ficar lendo aqui, eu não consigo falar. Então, perguntaram assim, ó. Eu sei que é algo particular, mas não haveria uma dieta simples e meio que universal para quem tem fibra? Porque a gente sempre quer, assim, né? O que eu tenho que comer, o que eu tenho que parar de comer. Então, a maioria das perguntas que eu recebo é assim, o que eu como, o que eu paro de comer, que alimento que tira dor, que alimento que resolve isso, que alimento que é proibido. Uma coisa que perguntaram também hoje, quais alimentos são proibidos? Então, para começo de conversa, eu quero falar que tem sim algumas coisas mais genéricas sobre alimentação que a gente pode, né, trazer para a nossa dieta, para a nossa alimentação no dia a dia, mas, de fato, a alimentação é uma coisa muito particular, muito particular. E tem pessoas que têm intolerâncias alimentares, alergias alimentares, que são diferentes das outras. Então, eu vou falar um pouco sobre essas coisas mais gerais, mas é muito difícil pensar em alimentos que sejam muito gerais. O que é importante a gente saber é que. Ai, gente, estou tentando anotar aqui as coisas que eu tô achando importante que vocês estão falando, para eu falar depois. O que é importante saber é que a alimentação tem um papel fundamental na nossa saúde e no controle de sintomas da fibra. Primeiro, porque a alimentação tem um papel fundamental na vida, né? No nosso bem-estar, no nosso sono, na nossa energia. Então, é muito importante a gente dar a devida importância para a alimentação, que afinal é o nosso combustível. Eu sempre falo isso, né? Quem tem carro vai lá ver, não quer colocar gasolina adulterada, né? Que posto que eu vou, o álcool aditivado, tem que fazer revisão no motor. Então a gente fica ali preocupado qual gasolina que eu coloco no carro e não fica tão preocupado com o combustível que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Então, o nosso corpo é uma máquina também que funciona e precisa, através da alimentação, conseguir a energia para desempenhar todas as atividades, né? E aí, não são só atividades assim, né? Acordar e ter as vitaminas e ter energia. Mas tudo do nosso corpo depende desse equilíbrio de vitaminas, de proteínas, né, de macronutrientes e micro, que são mais as vitaminas, os sais, os macroproteínas, carboidratos, gorduras.
precisa ter um equilíbrio de tudo isso para que a gente possa estar com uma saúde, né, completa. Saúde é muito mais do que não ter doenças, e sim colocar o nosso corpo no seu máximo potencial de funcionamento, né, com tudo em equilíbrio. E para isso é muito fundamental que a gente se alimente bem. E não só para isso, né? A partir desse equilíbrio, a gente vai pensar em um melhor sono, e um melhor sono contribui para uma melhor controle de sintomas da fibromialgia. Sono é algo fundamental, está super relacionado aos sintomas, super relacionado à alimentação, né? Exercício físico também, mas enfim. E nossas funções mentais também muitas vezes estão relacionadas à nossa alimentação. Nossa disposição para exercícios, que é algo importante para a fibra, e que muitas vezes a alimentação influencia demais. E outra coisa, né? Quem tem fibro tem muita gente tem síndrome do intestino irritável, que é uma síndrome com vários sintomas intestinais, né? Um conjunto de sinais e sintomas que incluem, bem assim na prática, intestino preso, ao que alterna com diarreia, estufamento, uma sensação de barriga distendida, ou às vezes até barriga distendida mesmo, né? Quando eu tava com a síndrome bem ativa, minha barriga ficava muito grande. No final do dia, tava parecendo que eu tava grávida. Má digestão, né? A comida parece que não desce, gases que ficam no intestino, cólica. Enfim, é uma síndrome terrível aí, que também muita gente que tem fibromialgia tem. E através da alimentação, né, uma mudança na alimentação consegue melhorar esses sintomas. O intestino também, ele produz serotonina, ele produz várias, né, substâncias, falam que é o segundo cérebro, e de fato é o segundo cérebro, né? Porque produz várias substâncias que contribuem com o nosso bem-estar. A flora intestinal é extremamente importante para a nossa saúde, né? As bactérias que a gente tem no nosso intestino são muito, muito importantes para a nossa saúde, em todos os sentidos. E obrigada, Caia. Obrigada. Estou falando aqui parabéns pelo trabalho, esclarecimentos. Muito obrigada. Então, até me perdi o que eu estava falando. Enfim, o intestino ele é super importante, essa flora intestinal, né, para o nosso bem-estar. Inclusive, tem uma Nutri, né, que está me acompanhando, que é a Renata Valentini. Não sei se vocês já viram aí. Acho que o Instagram dela é nutri.revalentini, quem quiser procurar. Estou passando com ela, fiz alguns testes de alergia alimentar, que já vou falar para vocês também. E ela sempre fala da questão da flora intestinal, e que tem até tratamentos para depressão e ansiedade que são feitos com o cuidado dessas bactérias do nosso intestino, para você ver como é tão importante que às vezes um tratamento até de uma doença mais, né, séria, assim como depressão, ansiedade, pode ser feito só com a mudança da composição dessas bactérias do nosso intestino. Né? E ao longo da nossa vida a gente toma muito antibiótico, a gente se alimenta com coisas que são muito ruins, que prejudicam a flora, nosso intestino vai ficando ali todo prejudicado. Né? Tem gente que tem disbiose também, que é essa esse desbalanço das bactérias saudáveis do nosso intestino, né? Porque a gente tem as bactérias que são boas e as bactérias ruins, que não são tão boas para a nossa saúde, não vão contribuir, né? Vão atrapalhar a nossa saúde, às vezes até a absorção de nutrientes, vitaminas, tudo isso depende desse funcionamento bom, né? Esse bom funcionamento do nosso intestino. Então, era só uma introdução, mas já falei um monte. Quem ainda não dá atenção para isso, quem ainda não entendeu ou conseguiu separar um tempo para se dedicar a isso, a olhar o intestino como um dos pilares importantíssimos para tratar a fibromialgia, precisa começar a fazer isso, começar a olhar para o intestino, né? E muitas das medicações que a gente toma para controlar a dor, às vezes que acaba não controlando nada, também vai prejudicar, né? Intestino, rim, fígado.
E por isso que eu acho que às vezes é muito melhor a gente tentar esses outros tipos de mudança do que fazer esse uso assim indiscriminado de medicação. E o intestino é uma ótima saída para isso, né? Então, gente, eu vou falar um pouco da minha alimentação, porque acho que é algo que as pessoas têm curiosidade, né? Eu vou falar e vou explicar um pouco por que que eu fiz essas mudanças. Então, eu sempre tive, além da fibra, né? Eu sempre tive muito problema de inflamação articular. Agora, recentemente, estão descobrindo que a fibra pode estar relacionada a uma inflamação, neuroinflamação, né? Inflamação cerebral. Eu tenho falado bastante sobre isso, porque foi algo recente e bem interessante sobre fibra, que saiu num estudo muito recente, né? Que foi detectada a presença de inflamação cerebral na fibra. Então, sim, pode ser que a fibra esteja relacionada mesmo a uma inflamação do organismo. E, e eu, enfim, antes de saber disso, né, eu sempre tive muita inflamação articular. Então, eu tinha, né, acho que eu não tenho mais, faz tempo que eu não faço exame, mas eu tinha todas as minhas articulações muito inflamadas. E todos os tipos de problema, né, bursite, tendinite, condromalácia, cistos, edemas, eu nem sei o que significa tudo aquilo que está no meu exame. Muita coisa, muita dor, era uma dor muito limitante que eu tinha articular. E sempre foi um sofrimento, assim, para mim, né? Eu vivia mesmo fazendo fisioterapia, RPG e tal, sempre tive muita dor. E aí, numa época que eu tava com sintomas de fibra também muito intensos, eu, eu não lembro por qual motivo eu vi, uma nutricionista tinha me recomendado tirar glúten, e eu também vi alguma reportagem sobre isso, e eu decidi fazer o teste. Isso acho que já vai ter uns 5 anos aí, já perdi a conta, mas eu decidi fazer o teste de tirar glúten. E não é imediato, né? Mas depois de algum tempo, alguns meses sem glúten, né? 2 meses, um mês já começa a sentir, 2 meses, eu comecei a sentir muita diferença, né? No meu corpo. E aí foi uma pergunta que me fizeram também, qual que é a diferença que eu senti de tirar o glúten. E eu senti muita diferença, principalmente nas minhas articulações, minhas dores articulares. Mas claro que isso é uma coisa a longo prazo, né? Se eu tô inflamada há muitos anos, não é da noite para o dia que minhas articulações vão se regenerar. Mas é um processo que vai melhorando, né? A Bia falou que tem todas as ites nas articulações. Eu também tinha, né? Não vou falar mais que eu tenho, porque eu acho que eu controlei bem isso daí. Ainda tenho dor às vezes, mas a articulação melhorou demais. E principalmente o meu intestino, que eu tava num momento de síndrome do intestino irritável muito, muito, muito ruim. Melhorou muito com a retirada do glúten, mas muito assim absurdo, né? Eu tinha muito problema, eu fiz muitos exames, um monte de endoscopia, colonoscopia, biópsia, né? Um exame super agressivo, né? Colonoscopia, quem já fez. E, enfim, nada, 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 passa em gastro e nada resolve. E eu tirei o glúten, para mim, melhorou muito, né? Tem gente que é mais sensível, tem gente que é menos, mas a gente tem visto também em estudos que o glúten, ele é um alimento inflamatório e que muitas pessoas têm algum tipo de alergia, de intolerância ao glúten. Tem pessoas que são celíacas, que têm essa intolerância mais grave, mas mesmo quem não tem essa alteração nesse exame, pode ter algum tipo de alergia não detectada em exame, né? Alergia ao glúten não detectada, intolerância. E, e aí, perguntaram aqui qual doença que eu tenho. Fibromialgia, não sei se é essa a pergunta. Acho que a doença principal é fibromialgia, não é bem uma doença, né? Síndrome, uma síndrome, que é um conjunto de vários sintomas. Eu tenho hipotireoidismo também, né? Não sei se é curiosidade, mas enfim. E aí tem essa intolerância ao glúten que muitas pessoas têm, né? Tem se descoberto isso e que não é detectado em exame. Então a pessoa fica constantemente afetando ali o corpo, né? Agredindo o corpo.
E aí as pessoas não sabem, né? Inclusive, tem muita gente, tem uma coisa que chama alergia tardia. A alergia alimentar que a gente está acostumada é aquela que come e a cara empipoca, ou pessoa que tem edema de glote, né? Para de respirar. Ou tem alguns sintomas, assim, urticária, sintomas mais alérgicos imediatos que a gente conhece. Mas tem um outro tipo de alergia, que é uma alergia tardia, que muitas pessoas na população têm e não sabem, que são alergias que podem causar dor crônica, insônia, enxaqueca, vários outros sintomas. Depois, se vocês quiserem até dar uma pesquisada, alergias tardias. E a gente não sabe, né? Porque ninguém fica fazendo esse exame, é um exame também que não é muito acessível. Mas o melhor detector para a gente saber é prestar atenção ao nosso corpo, né? Como que eu fico depois que eu como tais alimentos? E claro que para isso a gente vai precisar fazer testes, né? Tirar alguma coisa, fazer um teste, comer outra. Você come tudo no mesmo dia, você não vai saber, né, o que exatamente te fez mal. Mas enfim, o glúten, né, nessas recomendações genéricas que a gente fala de alimentação, o glúten, ele é sim um alimento inflamatório. E até eu estava vendo aqui uns estudos, né? Antes de falar com vocês, eu estava aqui procurando algumas coisas na literatura científica, né? E aí, ó, um estudo mostrando aqui que é bem provável que muitas pessoas que têm fibromialgia tenham algum tipo de intolerância mesmo ao glúten, não só na população geral, mas em quem tem fibromialgia isso pode ser um pouco maior. E aí a gente fica consumindo glúten, né? Para quem não sabe, glúten tá no trigo, né? Farinha de trigo, todos os bolos, bolachas, macarrão, né? Tradicionais, assim, tem glúten. Na cevada também, né? Então, cervejinha aí, às vezes é melhor escolher outra coisa para beber. E, enfim, vários estudos mostrando a grande chance de quem tem fibromialgia ter essa intolerância a glúten, tanto ao glúten quanto à lactose, que é outra coisa que eu vou falar também. E alguns estudos também mostrando que a retirada do glúten, de fato, pode ajudar no controle de sintomas, né, da fibra. Para mim, fez muita diferença no meu sono, muita diferença no meu intestino. Acho que esse intestino foi o principal, assim, né? Síndrome do intestino irritável é uma coisa muito desconfortável, porque você fica o tempo inteiro ali, com aquela constipação, diarreia, cólica, é um negócio que acaba com a vida, né? E fora os outros sintomas de dor de cabeça, esses problemas para dormir, a própria dor, a fadiga, né? Que tudo melhora, por quê? Porque você deixa de inflamar o seu corpo. Então, dieta anti-inflamatória como um todo é algo muito importante, né? O que inflama? Glúten, lactose, açúcar refinado, alimentos industrializados, com muita química, com muito corante, conservante, né? Tudo isso inflama. Então, se a fibromialgia tem essa relação com a inflamação, naturalmente, quando a gente faz uma dieta que diminui a inflamação, melhora. E mesmo para quem não tem fibromialgia, né, inflamação crônica é algo que é muito prejudicial. E a gente entra nesse ciclo de não dormir bem, o intestino não funciona bem, aí não tenho disposição, continuo, fico estressada, que é uma outra coisa que influencia, né, diretamente, assim como o intestino influencia nosso bem-estar, nossa mente, a nossa mente também influencia a saúde do nosso intestino, né? Que quem tem gastrite nervosa sabe disso. Então, a nossa saúde, nosso bem-estar, né, vida muito agitada, estresse, vai também piorar a saúde do nosso intestino. E aí, não estando com o intestino saudável, não adianta nada tomar um monte de suplemento, comer bem e tudo mais, se o seu intestino não está preparado para receber esses nutrientes, né? Perguntaram de café, né? Café é polêmico, assim, porque é uma coisa muito cultural também, mas ele irrita um pouco, né, a parede do nosso intestino. A minha nutri sempre fala do café, é que eu não tomo café já, porque ele também não faz bem para o meu sono, faz muito mal, eu tenho muita sensibilidade à cafeína,
Então, o meu sono fica muito prejudicado com café. E eu também não gosto de café, então para mim não é um grande problema. Mas é bom dar uma maneirada, né? Não vou falar assim, tira o café, que é horrível. Mas, olha, né? Tem gente que é mais sensível, tem gente que é menos, como eu falei. É muito importante cada um ter essa autocrítica, essa autoanálise, autoobservação sobre a própria alimentação. Porque, como eu falei, é muito particular, tem alergias, né, muito particulares do nosso corpo. Então, eu fiz o teste de alergias alimentares com a Renata, que é essa minha Nutri, né? E detectou alergia a milho, que é uma coisa que eu nunca ia imaginar e que eu tive que parar de comer, né? Na verdade, assim, eu tive, né? Eu escolhi parar de comer porque era uma coisa que estava, né, mostrou no exame que estava prejudicando o meu corpo, causando alergia, e eu decidi parar. Mas isso é muito particular, né? Não é todo mundo que vai ter esse problema, não é todo mundo que vai ter uma sensibilidade tão grande ao café, por exemplo, né? Para mim, café é terrível. E o glúten já é uma coisa mais geral. O glúten já é meio que inflamatório para geral aí. Então, existem muitas opções né, a alimentos com glúten. Então, tem macarrão sem glúten, tem alguns pães sem glúten. Eu tive que parar, inclusive, de comer bolo, até bolo sem glúten, porque nesse teste também detectou uma alergia a fermentados, todo tipo de levedura e fermentação, que inclusive se relaciona com uma outra coisa que algumas pessoas têm me falado, que é a dieta FODMAP. FODMAP. Eu não sei como falar direito isso. Mas são alguns alimentos que podem causar alguns sintomas ruins no corpo, e aí você tirando esses alimentos, você melhoraria, né? E tem estudo mostrando uma melhora de sintomas de fibromialgia com esse tipo de dieta FODMAP. Agora, o que que tem, né? O que que tira nessa dieta? Tira glúten, tira. Ah, é a Rita Online! Olha, gente, Nutri Revalentini. Tô falando dela, que bom que eu não falei mal, né, porque ela tá aí online. Então, essa dieta FODMAP aí vai tirar lactose, vai tirar glúten, vai tirar vários outros alimentos, mas. Então, vocês podem ver que tudo vai tendo uma relação aí, né? E então o glúten é meio genérico e lactose também, né? Estudos mostram que a grande maioria dos adultos tem algum tipo de alergia ao leite, não só a lactose, mas também a proteína do leite. E o glúten e a lactose também estão muito relacionados à síndrome do intestino irritável. Então, assim, né, não é para prescrever nenhuma dieta, mas a gente começar a se informar mesmo desse tipo de alimento que tem grandes chances de estar prejudicando a nossa saúde. O leite é uma coisa que, culturalmente, a gente está muito acostumado, né? Tem que tomar leite por causa do cálcio e tal, e tal. Isso está impregnado na nossa cabeça, né? Mas existem várias outras fontes de cálcio, inclusive melhores do que o leite, e que não vão inflamar o nosso corpo. E tem alternativas ao leite, para quem não consegue ficar sem leite, né? Também tem outras alternativas. O homem é o único animal que toma leite na fase adulta, e o leite ainda é outra espécie, né? Nenhum animal na natureza toma leite depois de que passou da fase de filhote. Só o homem. E a gente ainda pega e toma o leite da vaca, que não é nem o leite adequado para a nossa espécie, né? Ser humano. Então, cada leite, o leite de vaca é específico para vaca, o leite de cabra é específico para cabra, o leite do gato é específico para o gato. Então, existe essa intolerância geral aí na população, né, essa alergia pro leite, ao leite, que pode melhorar também, principalmente sintomas intestinais. Quem tem muito sintoma intestinal, vale muito o teste de tirar o glúten e o leite. Claro que é importante ter um acompanhamento de nutrólogo, porque quando a gente muda muito a nossa dieta, né? Tem gente que fala, ai, não pode tirar glúten porque você pode ficar desnutrido.
que acontece? Não é o glúten que está causando essa desnutrição, não é a falta do glúten. O problema é que a pessoa está habituada a fazer uma dieta rica em glúten, então ela come pão, lanche, pizza, tal. Quando ela tira isso, ela não sabe substituir por outras coisas que vão dar os nutrientes que ela precisa. Então, não é que o glúten vai fazer falta ou a lactose vai fazer falta, mas sim, por exemplo, a pessoa faz uma dieta muito restritiva, tira muitas coisas, e aí fica comendo só, sei lá, pão de queijo e chá. E aí, lógico que vão faltar outras coisas, né? Ou às vezes a pessoa deixa de comer. Então, por isso que é importante se informar. Então, eu, né, sempre passo em Nutri e além disso, eu pesquiso muito, eu leio muito, eu sigo várias páginas no Instagram para eu conseguir ir mantendo a minha nutrição adequadamente. E além disso, tem gente perguntando aí de suplementação, né, de vitamina. Então, tem uma live que eu fiz só sobre suplementação, que aí é mais minha praia, né? Eu sou farmacêutica. Então tá no YouTube, Lívia Teixeira de Bem com a Fibra, tem uma live muito boa sobre suplementação, que é o uso dessas vitaminas, né? São substâncias que já existem no nosso corpo, que a gente suplementa, diferente dos medicamentos, que a gente vai lá e taca um negócio no nosso corpo que não é natural, né? O ideal seria que a gente tivesse todas essas vitaminas da nossa alimentação. Então, por exemplo, o magnésio, que é uma coisa que tem estudos mostrando que quem tem fibra pode ter diminuição de magnésio. Então, o ideal seria a gente se alimentar de uma forma que a gente tivesse todo o magnésio que a gente precisa, né? Vegetais verde escuro, espinafre, banana, sementes, castanhas, tem magnésio. Só que nem sempre a gente vai conseguir consumir todo esse magnésio através da alimentação, e aí que entra a suplementação. Agora, todo mundo precisa tomar magnésio? Não. Precisa tomar magnésio quem está em deficiência de magnésio. Vitamina D, mesma coisa. Vitamina D é super importante para controle de sintomas, não só de fibra, né? Todos os nutrientes são importantes. Vitamina D, a gente precisa tomar sol. São Paulo, pensa. São Paulo, o povo fica tudo no escritório, né? Só toma sol ali no ônibus ou no carro, num braço. Então acaba tendo falta de vitamina D. E às vezes precisa suplementar. Mas não é legal sair por aí comprando tudo na farmácia para tomar o que você nem sabe se você é o que você precisa. E aí você sobrecarrega seu fígado, seu rim, o que também não é legal, né? Então, assim, parece muita coisa. Então, putz, né, como que eu vou dar conta de tudo isso? Mas a gente pode começar com o simples. O que que é o simples? Eu sempre falo, diminuir o consumo de alimentos prontos. Ai, mas tirar o glúten é muito difícil, é caro. Fruta não tem glúten, legumes não tem glúten, vegetais, castanhas, sementes não tem glúten, não é caro. E a gente pode começar a fazer essas mudanças. Putz, consumo muito salgadinho, bolacha, coisa pronta, salgadinho, fritura. Isso está ao alcance de qualquer pessoa. Começar a comer mais frutas e verduras, tirar um pouco dos industrializados, né? Fazer escolhas mais saudáveis no dia a dia. Esse é o simples, né? Não estou falando que é fácil, mas é mais simples e está mais ao acesso de todo mundo, né? Começar a fazer escolhas mais saudáveis dentro daquilo que cabe no seu dia a dia. Então, depois disso, né, sempre que eu vejo alguma nova informação sobre fibra ou sobre alimentação, eu olho, então, putz, é legal você ver o lance aí dos probióticos. Putz, eu acho que é legal, eu não vou me afobar já. Eu muitas vezes anoto aquilo e falo, aos poucos, eu vou fazendo as mudanças. Eu não fico ansiosa para querer tudo, já mudar tudo, porque senão a gente realmente desiste, porque é muito difícil, né? Vou tirar o glúten, a lactose, comer só frutas e verduras, parar com fritura, nunca mais açúcar,
Aí você vai fazer isso uma semana e depois você vai falar, né, dane-se, vou voltar a comer tudo. E então, aos pouquinhos, o que que você pode ir fazendo de diferente, né? Vou falar de duas coisas agora, de emagrecer e kefir e kombucha, que as pessoas falaram, tá? Então, primeiro, emagrecer. Sobrepeso é já comprovadamente, não preciso nem falar, um fator de risco para várias doenças e que intensifica inclusive sintomas da fibra. Por quê? Primeiro pelo sobrepeso mesmo, né? O excesso de carga que traz para o nosso corpo. Então, imagina você carregando um saco de 20 quilos todos os dias, né? Então, você está 20 quilos acima de um peso que seria saudável para o seu corpo, é como se você estivesse carregando. Então, isso sobrecarrega, né, as articulações, sobrecarrega a musculatura. Então, por esse motivo, né, primeiro. Outro motivo, porque o tecido adiposo mesmo, a gordura, é inflamatória também. Não é um tecido saudável. Então, vai prejudicar a saúde do seu corpo como um todo, né? Inclusive, eu estava vendo aqui os estudos sobre a dieta, fibromialgia e tal. Todos eles falam sobre a importância do controle de peso para não só dor, né, mas também a insônia, a fadiga, vários sintomas aí relacionados à fibra que, que podem melhorar muito com uma perda de peso, né? E a perda de peso, geralmente, não envolve só dieta, né? Dieta, sim, fazer melhores escolhas. Eu sempre acho importante a gente fazer uma reeducação alimentar e não uma dieta restritiva. E sim, aos pouquinhos, entendendo o que, que eu posso fazer para cuidar de mim, não enxergando como, ah, vou ter que fazer isso, tirar da minha vida, que saco, tal. Mas sim, como que eu cuido melhor de mim, né? Que tipo de alimento eu posso comer, que adaptações eu posso fazer. Putz, eu odeio legumes. Será que eu odeio mesmo? Todos? Será que não é algo que eu acostumei na minha cabeça? Não tem, será que não tem alguma coisa, algum alimento que eu possa comer, né? Algum prato baseado que tenha legumes como base que seja gostoso para mim, né? Ah, não gosto de fruta. Nenhuma fruta, nenhuma fruta de nenhum jeito, num suco às vezes. Então começar a entender isso e começar a trazer essa mudança, entender os hábitos alimentares, os motivos pelos quais a gente come, né? E muitas vezes é assim, ah, tô de TPM, vou comer, ou tô estressado, ou tô com muita dor, eu vou comer e tal. E a gente acaba, né, tô com crise, aí eu vou comer um negócio que piora a minha crise, indiretamente. Ele me conforta ali naquele momento, mas piora a fibromialgia no longo prazo. Então, é meio que a gente vai se autodestruindo, né? E aí, aos pouquinhos entendendo o que está ao meu alcance, o que eu posso fazer. E junto com a dieta, tem a questão do exercício físico para o emagrecimento, que é bom não só para emagrecer, mas para controle de sintomas de fibra. O exercício físico é o melhor tratamento para a fibromialgia. Eu sempre falo isso, gente. Aí muitas vezes as pessoas falam, ah, como que eu vou fazer exercício com dor? Às vezes até me xingam, né? Ou falam mesmo, ah, eu não consigo, porque eu tô sempre em crise, ou quando eu começo, eu entro em crise. E, e aí, assim, eu sempre falo, tenham paciência e calma na hora de inserir uma atividade, né? Você pode começar fazendo um alongamento. Você não vai entrar em crise por ter feito um pouquinho de alongamento. Ou, né, andar 5 minutos. Começar na primeira semana e aí lidar com essa, né, ter essa paciência de começar aos poucos. Fazer um pouquinho, 5 minutos. Putz, que saco. Antes da fibromialgia eu conseguia fazer 2 horas de exercício. Eu entendo que é muito ruim, né? É uma sensação de dar um passo para trás. Mas em algum momento a gente precisa começar. Porque o exercício, acreditem em mim, ele vai melhorar muito a sua vida, né? Quando você conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio para inserir o exercício na sua vida, vai mudar muito.
né? Estão falando aqui, ó, tava na academia, tive que sair, não dei conta, fiz aula de yoga, fiquei muito dolorida, vou fazer academia na água e tal. Muita gente entra em crise e tal. Tem que encontrar um exercício que, primeiro, você goste, você tenha prazer em fazer. Pode ser dança, pode ser coisa na água que tem um impacto menor, né? E aí, assim, vai ficar dolorido no começo, né? Vai ser difícil. Eu voltei para musculação faz 3 semanas e eu estou muito dolorida. No dia que eu faço e no dia seguinte, eu fico com muita dor. Mas eu tô indo uma vez por semana, fazendo leve, aos poucos. Mesmo assim, eu tô ficando com muita dor. Mas aí, depois que eu já estiver adaptada, eu aumento, né? Ou eu faço outra coisa, eu tô fazendo yoga, eu faço outras coisas. Então, tô falando, ó, se faço exercício, preciso de pelo menos de uns 3 dias para me recuperar. Isso é adaptativo, né? A gente tem que ter paciência, que às vezes vai levar meses para a gente conseguir evoluir dos 10 minutos de caminhada, né? O que a gente não pode é ficar completamente parado. Então, não tem um exercício específico para fibra. Tem um exercício que é o que você gosta e que você saiba os seus limites. Então, quem é muito sedentário, né, quem nunca fez exercício, até quem não tem fibra tem que começar aos poucos. E aí, quem tem fibra tem que ter mais cuidado ainda. Então, enfim, exercício ele vai ajudar com tudo, né? Perguntaram também sobre carne, né? Sobre a questão da dieta vegetariana e tudo mais. Eu parei de comer carne, né, faz um tempo, mas por vários motivos de saúde, de meio ambiente, de sustentabilidade, de cuidado com os animais, vários motivos. Mas um deles foi saúde também. E assim, eu estava procurando aqui alguns estudos e tal, não achei nada muito relacionado a fibra. E eu acho que é uma escolha que é muito delicada de se fazer, porque também é complexo, né? É complexo. Mas tem poucos estudos, alguns mostrando algum benefício aí da dieta vegetariana na dor e na inflamação da fibromialgia. Agora, tem outros estudos mostrando a melhora da saúde como um todo, pelo menos na diminuição aí da carne, né? Carne vermelha, principalmente. Mas isso é uma coisa um pouco mais, né? É melhor a gente começar aí com o básico. E isso, ó, falaram, por causa da síndrome do intestino irritável, eu também não estou conseguindo comer carne vermelha, a Patrícia falou. Então, o que a gente tem que ter em mente? Não só sintoma da fibra, como dor, fadiga, mas também a síndrome do intestino irritável, são coisas que alimentos muito pesados, muito agressivos, inflamatórios, vão prejudicar. E sempre alimentos naturais, plantas, frutas, vão ser melhores para a nossa saúde. E aí a gente encontra no nosso dia a dia as formas de colocar mais isso, né, na nossa dieta, na nossa alimentação. Perguntaram assim de limão, de coisas muito específicas. Gente, tem mil dietas aí que as pessoas passam, né? Como eu falei, é legal a gente se informar, até assim, tomar cuidado no Google, mas o Google também pode ser uma fonte, né? Desde que você vá em fontes confiáveis de médicos, nutricionistas, né? É legal a gente se informar, a gente aprender sobre que tipo de alimento que inflama, né? Os mais básicos, glúten, lactose, açúcar, açúcar refinado é terrível para a inflamação e para a nossa saúde como um todo. Então, diminuir açúcar é uma coisa já, putz, super legal que você pode fazer por você, né? Que pode melhorar. A alimentação com bastante fruta, verdura e tal, também vai trazer muitos nutrientes. E essa desnutrição, dessa falta de nutrientes, como magnésio, como zinco, ômega 3, vitamina D, isso também contribui com sintomas, né? Contribui com sono ruim, com mais sintomas de fibromialgia. Então, assim,
Eu sei que vocês muitas vezes esperam, tipo, o que que eu preciso comer, o que que eu preciso parar de comer, e a gente aqui até consegue falar de algumas coisas, mas o mais importante é saber que a alimentação importa. E principalmente a alimentação é a gente que está ali comendo todos os dias, né? Não é a nutricionista que está ali na minha casa todo dia vendo o que que eu estou comendo. Então, mais do que ninguém, eu preciso aprender sobre o que me faz bem, o que me faz mal, né? Isso pode ser através de exames, de um profissional, ou da própria percepção do meu corpo. Putz, eu não fico bem, uma amiga minha falou, eu não fico bem quando eu como cogumelo. Eu percebi isso. Então, ela por si só percebeu, meu corpo não responde bem a isso. Então, ela parou de comer e melhora. Claro que a gente pode fazer exames, ter um profissional para nos ajudar. E esses alimentos, né, genéricos aí que fazem mal, por exemplo, álcool, né? Álcool também não é assim, ai, agora eu tenho fibromialgia, não posso mais beber e tal. Nada. Primeiro que se você toma medicações muito pesadas, de fato é muito ruim você beber álcool, né? Porque, enfim, pode ter interação medicamentosa, você sobrecarrega o fígado, o rim, e, e você também inflama ali o seu intestino, né? Ah, legal, estão falando do kefir. É, eu já tinha esquecido mesmo. Kefir e kombucha. O que é isso? Para quem não sabe, são bebidas que geralmente a gente faz em casa mesmo, colônias de bactérias probióticas, que são bactérias que podem ajudar na saúde intestinal. E aí a gente consome, né, bebe um copo por dia, consome o kefir na alimentação, de preferência de água, né, porque aí o de leite vai ter a lactose. Mas a ideia é que ele melhore a saúde intestinal. Eu sempre gostei muito de kefir e eu acho que ele é incrível. Só que o que aconteceu é que, por exemplo, no meu caso, eu detectei alergia, né, intolerância a fermentados, leveduras, fungos, cogumelos. Então, para mim, o kefir eu já não posso mais tomar, porque ele é um super fermentado e, apesar de ter essas bactérias benéficas, ele estava me fazendo mal em outros sentidos. Então, eu acho que vale o teste também, né? Eu tomei kefir muito tempo e me fazia bem, e uma hora ele começou a me fazer mal. Então, tem outras opções também de probióticos, né? Além do kefir, que são probióticos manipulados, que são essas bactérias para melhorar a nossa saúde intestinal. E junto com isso, né, junto com essa mudança alimentar, a gente precisa também fazer. Ó, a Flávia tá falando que o kefir ajuda muito ela, o iogurte fica sem lactose, ajuda muito com a prisão de ventre e tal. Então, para mim também, ele funcionou por muito tempo, era muito bom. O problema do leite, né, não é só a lactose, tem proteína do leite também e outras substâncias. Então, mesmo que seja sem lactose, ainda assim ele pode ser alérgico, né, alergênico para o nosso corpo por causa dessas outras substâncias. Mas, como eu falei, tem gente que tem mais sensibilidade, tem gente que tem menos. Agora, a gente precisa sempre ter esse cuidado, né, de se informar, de tentar entender o nosso próprio corpo e tudo mais. Estão perguntando de adoçante, né, se troca o açúcar por adoçante. Eu não gosto de adoçante, né, aí tem até uns adoçantes naturais aí, novos e tudo mais. Sinceramente, eu nem sei muito bem porque eu não uso adoçante, né. Eu não acho muito bom porque eu acho que a gente adapta o nosso paladar para um doce muito forte. Eu não vou saber falar muito. Diana, o kombucha é a mesma coisa do kefir, tá? Que eu acabei de falar. Kombucha também é um probiótico e também é fermentado, tem gás, então eu acho uma delícia kombucha, né? Adoro. Mas no meu caso também, pela fermentação, eu tive que cortar. Então, eu acho que assim, nada é a solução absoluta. Ah, agora isso aqui vai ser bom para todo mundo. Isso não existe. Então, por isso que a gente tem que estar empenhado nisso, de entender, dedicar um tempo para cuidar da nossa alimentação. Porque é uma das coisas mais importantes da nossa vida, é o que mantém a gente em pé, é o que mantém a gente vivo, né? Não pode ser um segundo plano,
Tipo, sei lá, como qualquer coisa, ou, não tenho dinheiro para ir no nutricionista, então não consigo, dane-se. Não, a gente tem hoje ao nosso alcance, né, na internet, muitas informações que a gente, e coisas gerais, assim, né, que a gente pode fazer intuitivamente para melhorar a nossa alimentação. Então, isso tem que ser uma prioridade se a gente quer controlar sintomas de fibromialgia, né? Isso e várias coisas. O exercício, como eu falei, e mudanças, né? Estresse, mudança no nosso bem-estar emocional mesmo. E aí, eu lembrando, eu tinha que ter falado disso, já não falei ainda, mas vou falar agora, que é sobre o programa de Bem com a Fibra, onde eu falo sobre tudo isso, né? É um curso online que eu fiz a primeira turma agora em fevereiro, no começo do ano, e agora no dia 25, na semana que vem, eu vou abrir as inscrições para a próxima turma. É um curso, tem 6 módulos, onde eu explico muito sobre a fibromialgia, tem vários exercícios para você aprender melhor sobre você mesmo, nesse autoconhecimento, e várias outras informações para ajudar. É um caminho para te ajudar a ficar de bem com a fibra. E eu vou abrir as inscrições para receber as informações e poder se inscrever. Você tem que se cadastrar no link, porque eu só vou abrir para quem já me acompanha. Então, quem estiver de fora, assim, não vai receber essas informações. Para quem está no Facebook, o link está aqui na descrição da live. E no Instagram, ele está no link da bio, né? Que é ali no meu perfil. Quando você entra, tem um link. Aquele link leva você para essa página. E aí você vai poder receber por e-mail as informações e os valores e as formas de pagamento e todas as informações, conteúdo do curso. E eu vou falar mais sobre ele, né, depois também, mas é um curso muito legal. Ontem à noite eu tive um encontro com o pessoal da primeira turma e muito legal de ver, assim, a mudança das pessoas, né, o quanto que elas estão estimuladas, engajadas em se cuidar melhor, em aceitar melhor a fibromialgia, que é uma coisa que eu falo muito também no programa, é como lidar com esse lado emocional da fibromialgia, como aceitar, como reconhecer limites, como viver nessa montanha-russa, né? Então, é um programa que eu criei aí com base em todos esses anos de estudo, de vivência de fibromialgia, de atendimentos de pessoas com fibromialgia, né, que eu também atendo individualmente. Hoje em dia, menos, porque minha agenda já é um pouco cheia, né? Não consigo mais atender tanto, mas ainda assim, às vezes atendo. E, e aí é isso, gente. O link tá aí, mas enfim, eu falo bastante sobre isso lá. Tem algumas aulas bônus também, né? Com Nutri, com fisioterapeuta, então é bem legal. Deixa eu ver o que mais as pessoas aqui estão falando. Carla, que foi bom me ouvir, que deu um up, vai começar a dieta. É isso aí, gente. Eu acho que assim é muito importante a gente se cercar de estímulos positivos para que a gente consiga fazer essas mudanças, né? Então, muito mais do que tomar. Estão falando aqui de chá, né? De um monte de coisa. Isso é ótimo se isso já está incluído no seu dia a dia, te faz bem, é muito bom. Mas melhor do que a gente ficar obcecado nessa busca de qual chá que eu tenho que tomar, que suplemento que eu tenho que tomar, que comida pode, que comida não pode, é a gente fazer esse caminho de se conhecer e aos poucos ir lidando com essas coisas, aceitando, fazendo pequenas mudanças, e aí sim, junto com isso, se informando, né, trazendo informações de fora, de especialistas, para o nosso autocuidado. Sempre falo dos pilares da fibromialgia, né? Que é você se conhecer, você conhecer sobre a fibromialgia, o que é verdade, o que não é, o que funciona, o que não funciona, onde que inflama, onde que não inflama. Isso é muito importante. Um outro é você aprender a se relacionar. A Carla está falando aqui, tem curso para os familiares também. Ainda não fiz um curso específico para os familiares, mas dentro do programa tem um módulo que é sobre relacionamentos, porque é exatamente isso, Carla, legal que você falou agora, porque uma das coisas muito importantes para quem tem fibro é aprender a melhorar a forma como a gente se comunica e se relaciona com os outros,
que é uma das grandes dores nossas da alma, essa incompreensão, essa dificuldade de se explicar, né? Ou de, putz, colocar isso aqui eu consigo, isso aqui eu não consigo, e fazer com que as pessoas entendam essas limitações e respeitem. E a gente não se sinta assim, negligenciado. Então, tem um módulo que fala sobre isso, exatamente por causa dessa dificuldade, né? E o outro pilar, além dos relacionamentos, é como que eu coloco isso em prática. Então, agora eu sei o que eu preciso fazer, mas como que eu crio forças para fazer essas mudanças? E para isso é muito importante a gente estar cercado de pessoas que estão nessa mesma busca que a gente, né? E isso é muito legal no curso também, porque você acaba se conectando a pessoas que estão nesse momento de fazer essas mudanças e encontrar pessoas que possam te apoiar nisso, né? Lógico que, sei lá, se você me acompanha e acompanha os stories, os meus vídeos, isso já pode ser um estímulo para você. Eu recebo muita mensagem legal de gente falando, meu, como é legal ouvir essas coisas e ajuda. Só que às vezes ter alguém mais próximo também é legal, né? Que você possa conversar e trocar e que realmente te entenda. Então, isso também é muito importante, até para fazer essas mudanças alimentares, né? Deixa eu ver o que mais se perguntaram aqui, que está acabando o meu tempo. Perguntaram de glúten e lactose, já falei. Quem não acompanhou a live do começo vai ficar salva, tá? No YouTube eu vou colocar, vou deixar aqui no Facebook, na minha página salva. Aí as pessoas falaram assim, que alimentos parar de comer, que alimentos comer mais. Jéssica, ficou muda? Tenta sair e entrar de novo para ver se você ouve, né? Consegue ouvir minha voz de novo. Bom, ela não vai me ouvir, né? Se tá mudo. Enfim. Que alimentos parar de comer, que alimentos voltar a comer. Né? Começar a comer mais. Então, parar de comer, se eu pudesse resumir, muitos industrializados, frituras, né? Coisas que a gente já sabe que não são saudáveis. Alimentos que vêm pronto, embutido, né? Tudo essas coisas, salame, salsicha, coisa que tem muito conservante, muito corante, muito açúcar, açúcar refinado, essas coisas são importantes a gente parar de consumir. Gorduras muito ruins, né? Tem as gorduras boas que a gente fala, gorduras de castanhas, gordura, por exemplo, de coco, e não essas gorduras, né, do cantinho ali da picanha, ou do bacon, ou até as gorduras de salgadinho, de bolacha. Esses alimentos industrializados têm muita gordura, muito açúcar, muito sal, né, sódio. Mesmo os doces têm sódio, e mesmo os salgados muitas vezes têm açúcar também. Então, assim, é um show de horrores. Então, melhorar isso, né? Parar de comer tanta coisa assim. E começar a comer mais frutas, verduras, isso vai ajudar. Aí tem alguns alimentos específicos, né? Até o doutor Fibro, para quem não conhece, estava falando sobre sono e tudo mais, alimentos que você pode comer à noite para melhorar o seu sono, por exemplo, banana, que tem triptofano, que vai ajudar a, a ter um sono melhor. Então, aí essas coisinhas você vai pegando uma dica aqui, uma dica ali. É importante pegar pessoas que entendam, né, que sejam formadas nisso, se você quiser seguir alguém, médicos, nutricionistas sérios, para não ficar ouvindo também qualquer coisa. E lógico, tem vários nutricionistas aí que falam coisas que não funcionam para mim, né? Não vou falar que eu não concordo. Cada pessoa tem ali a sua, mas eu procuro pessoas que sigam essa linha de mais natural, né, menos industrializados e mais equilíbrio com a nossa alimentação. Não tanto, o que eu tenho que comer, que eu tenho que deixar de comer, fazer o shot disso, daquilo. Isso é legal também, mas às vezes a gente fica bitolado nisso, tem que fazer o shot de manhã, que eu não sei o quê. E, na verdade, é muito melhor fazer uma mudança completa,
né? Eu tomo várias coisas, eu consumo bastante cúrcuma, mas isso nada adianta se eu não tiver um conjunto de mudanças junto com tudo isso, né? Não tem nada que a gente vá comer, as pessoas, o que eu tenho que comer para melhorar? Não existe uma coisa que eu fale, gente, come isso que sucesso, vai ser ótimo, entendeu? Se você já tem uma alimentação sem industrializados, com muita fruta, verdura, com menos carne, tudo, aí tudo bem, você pode começar a fazer algumas outras mudanças também. Mas começar essas mudanças mais básicas é a coisa mais importante, né? Beber bastante água, uma coisa que às vezes a gente deixa de lado. Eu tô aqui com a minha água, nem bebi de tanto que eu falei, mas é muito bom, gente. Tem que beber bastante água, porque senão todas as fibras, todas as coisas que você consumir para produção de substâncias no nosso corpo, tudo a gente precisa estar com as nossas células nutridas de água, hidratadas. Então, a água é fundamental, né, também para a saúde do nosso intestino. E com essas mudanças, né, cuidar da síndrome do intestino irritável. Ó, falam aqui, quando eu deixo de comer farinha branca, sinto menos dores, fico menos estufada, açúcar. Então, assim, tá mais do que comprovado que essas mudanças podem ajudar. Parem de ficar esperando a receita milagrosa, né, da dieta que vai resolver a fibromialgia e comecem a entender um pouco mais essas mudanças maiores que podem ser feitas, né. Instagram, eu vou ter que me despedir de vocês, porque o tempo está acabando, falta 10 segundos. E então quero agradecer a participação. Lembrar que o link lá do curso está na bio, no perfil. Então acessem lá para saber mais. E é isso. Beijo. Ai, gente, acabou. O Instagram, ele só deixa ficar 1 hora. E por incrível que pareça, já passou 1 hora. Então eu tive que encerrar. Perguntar aqui do magnésio, né? Tem uma live que eu falei só sobre suplementação, que falo de coenzima Q10, de magnésio, de vitamina D. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, acessem lá no canal no YouTube. E até acho que tem aqui no Face também, mas pode colocar lá no YouTube, suplementação na fibromialgia, Lívia Teixeira de Bencofibra, que tem tudo lá, tudo, todos os estudos que eu achei sobre isso, uma live de 1 hora, muito boa. Ficou bem legal essa live. Então, gente, acho que é isso. Eu espero ter trazido, assim, uma luz, né, no que diz respeito à alimentação e o controle de sintomas da fibro. Agradeço aqui a presença de vocês, a participação, e que a gente saia com essa mensagem de que tem coisas que estão no nosso alcance, que a gente pode começar a fazer para melhorar. E, infelizmente, a gente tem que parar com essa cultura de esperar o alimento milagroso ou o que eu tenho que parar para resolver. E sim começar a entender que a gente precisa participar mais desse processo de cuidar da nossa alimentação e aos pouquinhos ir incorporando aquilo que faz sentido, aquilo que faz bem, se possível, acompanhar com um profissional, mas se não, se empenhar nesse estudo, né, em descobrir alternativas que sejam acessíveis, que possam melhorar aí o dia a dia. Tá bom? E a alimentação é uma estratégia muito importante, muito fundamental para se ficar de bem com a fibra. Então, é isso. Agradeço, espero que tenham gostado. E depois, se tiverem mais dúvidas, mandem aí, né? Comentem lá no Instagram, que geralmente lá eu consigo ver mais. E a gente vai se falando. Semana que vem provavelmente vai ter outra live com outro tema. E é isso. Um beijo, gente. Boa noite. Fiquem bem. Força na peruca para viver com fibra, que não é fácil, não. Mas a gente se vira e consegue. Beijo. Obrigada.